Olha, continua repercutindo mundialmente a morte do Alexei Navalny, que é o líder da oposição ao Putin na Rússia mais forte. A BBC está dizendo nesse momento o seguinte: a viúva do Alexei Navalny promete continuar o trabalho dele e lutar por uma Rússia livre. Quem está aqui conosco é o professor Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais. Ele está na Universidade Estatal de São Petersburgo, que, como todo mundo sabe, é uma cidade da Rússia. Valdir, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite novamente e fico à disposição, é uma honra. Muito obrigado. Valdir, a mídia russa divulgou amplamente a morte do Navalny por aí, como é que foi? Ela divulgou, mas ela passou a mesma mensagem da administração presidenciária, onde o Navalny se encontrava, no Círculo Polar Ártico. A versão é que ele foi conduzido a uma saída externa, porque ele se encontra num regime de isolamento quase que total, e nessa saída ele acabou passando mal e veio a falecer. Algumas equipes médicas tentaram ressuscitá-lo sem sucesso. Então, a versão da mídia russa de que ele teve esse incidente quando acabou desenvolvendo essa atividade, e investigações estão em curso para saber o que realmente aconteceu. Valdir, a família teve acesso ao corpo do Navalny para o féretro, para pedir novas pesquisas? Ele já foi enterrado? Como é que é? Ainda não. Essas investigações elas continuam para saber exatamente o que lhe ocorreu em função dessa versão de que ele caminhava, acabou sentindo um mal súbito e veio a falecer. Então ainda não teve nenhum procedimento de enterro, ou mesmo a família não teve acesso ao corpo dele. Inclusive, a mulher dele, que era a pessoa que vinha acompanhando a sua trajetória mais próximo, justamente está no exterior, então não acabou ocorrendo esse tipo de situação ainda. Valdir, a morte do Navalny mexe alguma coisa com a campanha eleitoral que está em curso aí na Rússia, cujo candidato, vamos dizer assim, favorito é o atual presidente Vladimir Putin? Ela não altera, até porque o Navalny, entre aspas, a gente poderia considerar que ele já tinha sido neutralizado pelo governo em função dessa sentença de prisão que lhe foi imputada, e por ele já estar servindo num regime bastante rígido, né, numa colônia penal, inclusive, eventualmente, realizando alguns trabalhos forçados. Então, como opositor do governo Putin, ele já estava neutralizado. Outras candidaturas que poderiam se opor a Putin, inclusive candidaturas anti-guerra, ou acabaram não conseguindo as assinaturas necessárias para poder concorrer em março desse ano, na verdade no próximo mês, ou então vão ter muitas outras dificuldades relativas à campanha que vão impedir essa possibilidade de conseguir vencer o pleito. O que se espera é que Putin confirme novamente a sua função como presidente da Rússia nessas próximas eleições de março, e em se fazendo isso verdadeiro, ele poderá permanecer no país até 2030, ou seja, mais 6 anos à frente do poder. E somando tudo, então, se ele for reeleito, quantos anos soma de poder o Putin? Aí serão 30 anos, e é válido lembrar que em 2030, né, caso ele esteja lá em 2030, ele pode concorrer novamente, e a possibilidade de não existir uma oposição capaz de vencer também em 2030 pode levá-lo a governar a Rússia até 2036. Lembrando que ele já tem mais de 70 anos, e ali a gente pode ter uma condição em que ele chegue próximo já dos 90 anos, quando terminar esse período todo. Onde procede também as notícias no noticiário internacional que algumas pessoas que fizeram manifestação em algumas cidades aí da Rússia foram detidas pela polícia? Houveram detenções,
apoiadores do Navalny, ou então da sua organização. O Navalny tem uma organização anticorrupção, um fundo anticorrupção dentro da Rússia, então a notícia acabou mexendo bastante com esse pessoal, então houveram alguns tipos de manifestação anti-governo na Rússia, algumas pessoas detidas sim, e espera-se que, por mais que eu tenha mencionado que isso não terá algum efeito no processo eleitoral de março, pelo menos do ponto de vista reputacional, foi um novo golpe para a Rússia. Inclusive, pelo histórico da Rússia, né, pelo histórico de opositores que vieram tendo mortes suspeitas nos anos 2000, esse acabou sendo um dos casos mais emblemáticos, um dos casos mais importantes que aconteceram nos últimos tempos. Valdir, eu vi também que os russos comemoraram uma vitória sobre a Ucrânia na tomada de uma cidade, foi amplamente divulgada. Há 2 anos, portanto, que essa operação especial militar, como é chamada aí, aqui nós chamamos de invasão. São 2 anos também de restrições econômicas e financeiras do Ocidente em relação à Rússia. Isso mexeu com a vida das pessoas aí? Mexeu com o dia a dia das pessoas, os preços dos produtos, o produto aumentou de preço. Como é que é o dia a dia, o cotidiano, depois disso? Houve uma inflação de choque inicial, houve sim um impacto negativo para a Rússia, para os consumidores russos, mas o impacto ainda não foi tão forte como talvez se imaginassem com a imposição das sanções. Então, um dos principais... São 2 objetivos que eu enxerguei em relação à aplicação das sanções. O primeiro é alterar as atitudes de política externa da Rússia, ou seja, fazer o governo modificar suas ações, retirar as tropas da Ucrânia, repensar, tentar negociar novamente com o Ocidente as suas condições em relação à Ucrânia. E o segundo é causar um cataclismo econômico no país, de forma que a população possa, talvez de algum modo, se inquietar contra o governo ou pedir a saída desse governo. Essa segunda condição, por conta de problemas econômicos, não acabou ocorrendo. A Rússia sofreu sim, alguns produtos encareceram, alguns empregos foram perdidos, mas ainda a estabilidade econômica foi mantida de algum modo pelo governo russo, porque ele controlou primeiro a desvalorização do rublo e não houve problemas de desemprego como se imaginava que fosse ocorrer com a saída das empresas ocidentais. Perfeito. Valdir, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite do Nova Brasil e fico à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Professor Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais, é professor da Universidade Estatal de São Petersburgo. Ele está lá. Aliás, uma belíssima cidade, maravilhosa. Também chamada de A Veneza do Norte. Foi construída por um czar chamado Pedro o Grande, lá no século XVIII, por aí afora. Depois teve Catarina a maior, porque a Catarina foi maior que ele, a grandona, por aí afora. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui em relação a isso, né? Da importância que, obviamente, isso tem no mundo, né? E mais, veja só, se o Putin for reeleito esse ano, vai ficar mais 6, vai até 2030. Ele ficará somando 30 anos no poder. Nem o Stalin, que foi o ditador da União Soviética, que em 1924 substituiu o Lenin, morreu de ataque do coração. O Stalin foi até 1956, salvo engano. Quando ele também teve um troço e morreu lá no Kremlin. Pifou lá. Iam fazer com o corpo do Stalin o que fizeram com o corpo do Lenin. Está embalsamado. Está lá na Praça Vermelha. Para quem quiser ver, ainda dá para ver lá. Se for lá, foi. Dá para ver. Iam botar o Stalin do lado. Aí o pessoal que assumiu disse, não, porque esse cara matou 6 milhões de pessoas. Stalin. Na Ucrânia ele matou 2 milhões de fome. Aí o que fizeram? Enterraram ele do lado de fora, no jardim ali do Kremlin, da muralha do Kremlin, do lado de fora, tá lá. E ninguém vai ver, pelo menos não se vê lá o túmulo do Estado. O pessoal vai ver o do Lenin, né? Que está perfeito. Está perfeito, o mausoléu está perfeito. A múmia do Lenin lá está perfeita. E há até uma coisa popular, a mão dele está muito bem preservada e tal. O pessoal disse que as unhas do Lenin crescem. Imagina, morreu em 1924. Mas só estou contando as curiosidades, né?
em relação então à Rússia.